Bora te contar também que Vitor Sá aceitou a proposta e será reforço do São Paulo. Vitor Sá deve custar ao São Paulo ao todo cerca de 31 milhões de reais durante um contrato de 3 anos e meio. A gente já contou aqui no vídeo de que praticamente a negociação está fechada. No vídeo anterior, ontem às 5 horas, contei para vocês que restavam apenas detalhes burocráticos. Que o jogador tinha topado o projeto, você já sabe, acertou o contrato de 3 anos e meio e o custo do Vitor Sá será um custo na faixa de 700 mil reais por mês de salário. Dentro desse salário, existe um percentual ali de salário em CLT e um outro percentual referente a direitos de imagem, mas o custo total do atleta em termos de pagamento de salários seria de algo em torno de 700 mil por mês. Ainda o São Paulo vai arcar com luvas. A luva do contrato do Vitor Sá será de 400 mil euros. Esse valor hoje na cotação atual dá algo em torno de 2,3 milhões de reais. Esse valor será parcelado mensalmente durante todo o período de contrato. Então você vai conseguir esticar, alongar bastante essa dívida. E aí a gente chega no valor custo mensal contando salário em carteira, direitos de imagem e também de luvas. A gente coloca um mínimo de custo mensal ali do Vitor Sá de algo em torno de 755 mil por mês. Você faz esse valor vezes 6 meses do ano, faz o valor proporcional ao 13º e a férias, e os outros 3 anos você também faz vezes 13, porque além dos 12 meses do ano, todo atleta também recebe o 13º e também as férias. E aí a gente consegue chegar nesse valor de 31 milhões de reais, que será o custo mínimo da contratação do Vitor Sá. Por que eu falo custo mínimo? Porque também esse contrato tem gatilhos de bônus. Por exemplo, se o São Paulo conquistar uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América, Vitor Sá também terá um acréscimo nos seus vencimentos. Ele terá um bônus também pela classificação. Todos esses gatilhos foram, na visão do São Paulo, suficientes e imprescindíveis para que o São Paulo conseguisse arcar com os custos e toda a operação Vitor Sá. O atleta já aceitou o acordo, seu staff está definindo os últimos detalhes, essa parte já está mais numa parte burocrática de você acertar o alinhamento das cláusulas, acertar ali a interpretação das cláusulas, toda essa parte toda burocrática já passando com os advogados das duas partes. Nos próximos dias o São Paulo deve finalizar a contratação, então assim, tudo muito certo. A gente sabe que no futebol a gente pode não querer cravar, a gente tem total cautela referente a isso porque existem reviravoltas. Mas posso falar para vocês, Vitor Sá, 99% fechado com o São Paulo, só tem aquele 1% que a gente sabe. Se tudo correr bem como deve correr, o Vitor Sá deve ser aí anunciado pelo São Paulo nos próximos dias. A tendência é nessa sexta-feira já acertar esses últimos termos. Quem sabe até o final de semana ele já chega e já começa ali a assinar um pré-contrato, um termo virtual. Até do que me passaram, a expectativa é dele não vir para fazer exames médicos ainda, dele fazer algo pontual para ele realizar exames e testes físicos junto com o elenco, que deve se reapresentar no dia 17. Inclusive, o São Paulo já conta meio que com ele já estando no dia 17 de junho na reapresentação do elenco. Falta pouco, tendência é da gente logo poder cravar que Vitor Sá é o novo reforço do São Paulo. Você gosta da contratação? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O custo também de Domingos Duarte, jogador que também deve ser anunciado como novo reforço do São Paulo. No último vídeo da quinta-feira, feriado, 5 horas, a gente trouxe com exclusividade que já haviam apenas detalhes burocráticos. O São Paulo já tinha recebido uma sinalização positiva do staff de que as conversas vão avançar. O São Paulo quer até o final de semana já fechar essa contratação e existe uma expectativa muito positiva também para fechar esse reforço. O São Paulo tem acelerado as buscas porque é um pedido do técnico Dorival Júnior de que todos os reforços que o São Paulo consiga trazer já estejam na reapresentação do time no dia 17 de junho. E aí a gente conseguiu apurar, a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, mas a gente conseguiu trazer também um valor correto.
o São Paulo vai ter um custo mensal com Domingos Duarte de 700 mil por mês. Este custo já englobaria salários e também direitos de imagem e luvas do contrato. Ainda não tem uma confirmação 100% referente ao tempo de contrato, mas teria também um tempo de contrato de algo em torno de 2 anos e meio, vai ficar mais ou menos nisso. É o único detalhe, é o último detalhe, na verdade, que as partes vão definir, que são as famosas, restam apenas partes burocráticas. O Domingos Duarte já topou o São Paulo, o Botafogo, que era o interessado, teve os problemas do transfer ban e não conseguiu focar 100% nessa negociação. Existiram outras equipes do futebol europeu dispostas a fechar esse acordo, só que o Domingos Duarte topou esse projeto. Então também o custo do Domingos Duarte será de 700 mil, o do Victor Sá de 750 mil, então a gente pode colocar que esses dois reforços terão um custo mensal dentro do São Paulo de 1,5 milhão. E a gente trazer um comparativo. Caso o São Paulo consiga se livrar do Arboleda, como também conseguiu a liberação do Dória, o São Paulo meio que vai equiparar esses dois reforços. O custo dos dois jogadores que chegariam seria o mesmo custo dos dois jogadores. Um já saiu e o outro que pode também ter a sua saída. Você acha que é uma boa, entre aspas, troca nesse sentido? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora avançar trazendo mais informações do tricolor paulista. A Federação Suíça de Futebol fez um convite para o lateral esquerdo Nicolas complementar os treinamentos e estar junto com a seleção suíça nesta edição da Copa do Mundo. Não é de hoje que a gente tem comentado que a seleção suíça tem feito um trabalho de scout por todo o planeta, visando pegar jogadores que têm qualquer tipo de ligação com a Suíça para poder levar para a sua seleção. Eles estão fazendo um trabalho de renovação, porque eles entendem que esse elenco que já tem alguns atletas envelhecidos que eles precisam fazer essa renovação, então a Federação Suíça tem trabalhado incessantemente nisso. E o Nicolas é um dos nomes monitorados. A Suíça já conversou com o atleta, com o staff, o próprio treinador da Suíça também já falou sobre o Nicolas em entrevista coletiva. O futebol suíço, a Federação Suíça quer convencer o Nicolas a começar a ser um atleta do futebol suíço. Porém, pelo menos por enquanto, o atleta ainda tem o desejo de defender as cores da seleção brasileira. Ele tem passagens pela seleção brasileira de base, existe uma expectativa, dele começar a de fato estar mais presente nesse ciclo do sub-20. Até as partes próximas do jogador não entendem o porquê ele ainda não está sendo convocado, sendo que nas últimas convocações, quando eles fazem um comparativo de números, de projeção e potencial, o Nicolas merecia uma convocação e estar mais próximo à seleção. Mas ele ainda tem esse objetivo, ele ainda não jogou a toalha pela seleção brasileira, não só de base, mas também no futuro, acabar se desenvolvendo no São Paulo, quem sabe no futebol europeu, vestir as cores da seleção brasileira. Então ele ainda está meio com o pé atrás com essa questão de aceitar esses convites do futebol suíço. A ideia é basicamente dele apenas completar alguns treinos, de ele ficar lá com a delegação durante toda essa preparação, para ele se ambientar, para eles já terem conversas, para quem sabe nessa conversa presencial eles já começarem a mostrar o projeto, mostrar o grupo, mostrar as ambições deles. Então o Nicolas, pelo menos por enquanto, ainda treina inclusive no sub-20, a ideia é dele ainda jogar pela seleção brasileira e olha que ele tem potencial para isso. Você acha que é a melhor decisão? Quero saber a sua opinião nos comentários. Tem mais duas informações para a gente trazer no vídeo de hoje, tá? Bora avançar para trazer mais informações sobre o São Paulo. O Luca e o Nicolas já estão treinando, estão à disposição do técnico Júlio Batista para o Sub-20. O Sub-20 estreia hoje pelo Campeonato Paulista. Eles vão enfrentar o Santo André. E aí no período da pausa da Copa do Mundo, eles não tiveram as férias, eles vão ficar disponíveis para o treinador. A ideia é que eles tenham continuidade, rodagem, mais espaço no Sub-20, para que eles voltem também na reapresentação com um pouco mais de ritmo de jogo. Logo depois, Pedro Ferreira, Igor Felisberto, Diógenes e TT, os 4 atletas também que estão agora disponíveis para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai realizar alguns amistosos com o Chile
nesta data FIFA, eles, depois desses amistosos, eles retornam para Cotia. Eles também vão reforçar o elenco do Sub-20 e aí depois, quando o elenco profissional se reapresentar, todos voltam para a Barra Funda. O São Paulo entende que é um processo importante para esses atletas, para eles continuarem evoluindo, tendo espaço, tendo rodagem, tendo sempre evolução. O São Paulo quer contar com esses atletas dentro do plantel. O Dorival Júnior tem utilizado alguns, entende que os garotos são importantes, quer maturidade. Óbvio, nesse momento ele prefere ou preferia ter mais opções, até para não colocar os garotos na fogueira, mas o São Paulo entende que será importante essa transição desses atletas para que eles também possam reforçar a equipe sub-20. O que você acha dessa história? O espaço do comentário está aberto para você dar a sua opinião, tá? Para fechar o vídeo de hoje, Massis vê o afastamento ou o pedido de afastamento de Rui Costa apenas como politicagem e descarta completamente a demissão do executivo de futebol. O Massis, mais uma vez, quer a permanência do seu diretor, alegando as mesmas situações de antes. A primeira é, obviamente, a confiança dele no projeto que foi apresentado pelo Rui Costa. O Rui Costa, quando ele recebe o Massis pela primeira vez, ele vai mostrando para o Massis como é que funciona o dia a dia do futebol, o que ele pretende, as visões dele, e a gente viu que o Rui Costa, por exemplo, está tendo plenos poderes para tomar várias decisões dentro do departamento de futebol. Então o Massis está confiando 100% neste trabalho do Rui Costa. Então é importante isso deixar bem claro. O Massis, ele confia no trabalho que vem sendo executado pelo Rui Costa e ele acredita que o Rui Costa vai entregar aquilo que foi prometido e que foi falado a ele desde o início. Um outro ponto importante é de que, na visão dele, nenhum diretor de futebol aceitaria um projeto de 6 meses. Aceitaria primeiro pegar o São Paulo nessa situação e também por um trabalho só de 6 meses. Porque tem eleições. O Massis pode acabar ficando, pode acabar não ficando. Hoje está muito dividido, está muito 50-50. Então, na visão do Massis também tem essa situação. E a outra também é que, em caso de demissão do Rui Costa, fatalmente o Massis seria importunado para colocar um diretor estatutário. A pressão de alguns aliados já é para isso, ele quer evitar, e na visão do Massis, o futebol tem que ser profissional, tem que ter pessoas profissionais, e quando eu falo profissionais, não estou falando de qualidade, estou falando de pessoas do ramo, pessoas do meio. Na visão do Massis hoje, o futebol é gerido por pessoas do meio e não por pessoas estatutárias. Então, se ele toma essa decisão de demitir o Rui Costa, enquanto não encontrastes um novo diretor de futebol rapidamente, ele seria altamente pressionado para colocar qualquer um lá do Conselho do São Paulo para seguir essa bucha. Então ele prefere evitar isso. Então são esses os elementos que fazem hoje a gente poder cravar para vocês que o Rui Costa permanece como diretor executivo do futebol, tem feito as negociações, está acertando com o Vitor Sá, está acertando com o Domingos Duarte, está focado em trazer os reforços neste período até para o técnico Dorival Júnior trabalhar. Então ele não vai ser atrapalhado neste momento, de acordo com o presidente Massis, que confia 100% aí no trabalho do seu diretor executivo. Tá bom? O que você acha disso tudo? Os comentários estão abertos, deixa o seu like. Tá. Eu ainda vejo muitos torcedores são paulinos resistentes com essa ideia de SAF, estão receosos, com o pé atrás. E se você faz parte desse pessoal, presta bem atenção em cada palavra que a Leila Pereira falou nessa entrevista aqui. Vou te falar com toda sinceridade. Isso é uma opinião da presidente Leila Pereira. Se todo mundo dá opinião, eu também tenho direito de dar minha opinião. E eu vou dar minha opinião. Tudo que for para influenciar, para fazer com que os clubes se transformem em empresas, eu estou de acordo. Perfeito. Tá? Aquele negócio, mas as associações vão pagar mais, que paguem mais. Não quer pagar mais? Se transforma em SAF, não precisa vender o clube. Se transforma em SAF e 100% das ações podem pertencer à associação. Se num futuro quiser vender uma pequena participação, o clube já se transformou em empresa. Então, eu acho que todo movimento que venha a estimular os clubes a se transformarem em SAF, eu acho produtivo, que eu acho que esse é o futuro. Leila, mas tem alguns modelos que não deram certo. Gente, está cheio de empresas em todos os ramos, umas dão certo, outras não. Tem bons empresários corretos em determinadas empresas, tem empresários
picaretas em outras empresas. Mas o importante é que, quando o clube é empresa e se ele tem um dono, o dono responde. Hoje, Bárbara, na verdade, esses clubes associativos têm um dono. Tem. Eles fazem o que eles querem, não respondem por absolutamente nada, deixa o problema para o próximo presidente e não acontece absolutamente nada. Então eu sou completamente assim, descrente desse modelo associativo. E aí, restou alguma dúvida? Pode falar o que for, mas dizer que a Leila não sabe do que está falando, isso aí é devaneio, é insanidade. Infelizmente, a realidade é essa. Se São Paulo permanecer nesse modelo associativo, vai ser engolido, vai ser tragado pelo futebol moderno. E não tem como correr. E também não tem como adotar aquele modelo que Flamengo e Palmeiras adotaram em 2015. O futebol inflacionou demais, tem muita concorrência na pegada. Flamengo e Palmeiras fizeram no tempo certo. Se eles deixassem para fazer isso hoje, não ia funcionar, até com eles. Se não aderir à SAF, né, a um clube empresa, profissionalizar o São Paulo, vamos viver de migalhas. E daqui por diante vai ser assim. Eu vou compartilhar com você agora um desabafo de um seguidor do canal que tem muito a ver com isso que eu falei agora. Olá, Renato. O São Paulo, infelizmente, só vai atrás de jogadorzinhos meia-boca pra porcaria. Vamos querer o que com esse time? É a tal da oportunidade de mercado, meu amigo. Sobrou isso pro São Paulo, infelizmente. Né? Nós temos que correr atrás de jogadores encostados, fora de linha, fora de combate, jogadores que estão lá na última prateleira do mercado, que ninguém olha para eles. E mesmo assim, a tratativa tem que ser feita na calada da noite, na surdina. Porque se esse cidadão que o São Paulo quer contratar tiver um pingo de potencial, aí vem Corinthians, Grêmio, Internacional, Red Bull Bragantino, Botafogo, Fluminense, né, Flamengo, Palmeiras, aí acabou. São Paulo não tem nem como bater de frente no mercado com o Red Bull Bragantino, quem dirá com Flamengo, Palmeiras, Botafogo. E às vezes, nessa baciada de jogadores que o São Paulo contrata, sempre um ou outro vai bem. São Paulo deu sorte aí nas últimas contratações. Danielzinho joga bem, Lucas Ramon também. O Arthur tá fazendo uma fumaça, tudo bem que é por empréstimo, né? Mas o Arthur tá jogando bem. E vou aproveitar o momento que eu tô falando sobre reforços e falar sobre os 3 nomes que o São Paulo já está puxando. E Vitor Sá aceitou a proposta do São Paulo. Informação que eu contei com exclusividade na noite dessa quinta-feira durante a live. Uma pessoa do staff do jogador admitiu que o acordo está sacramentado. Restam apenas questões burocráticas, realização de exames médicos e assinatura do contrato. Ainda não há uma data definida, mas o importante era que o Vitor Sá aceitasse a oferta tricolor e isso aconteceu. O atacante de 32 anos de idade, que é São Paulino fanático, assim como seu pai, será reforço a partir de 20 de julho, que é quando a janela de transferência se abre por aqui. Contrato de 3 anos e meio até dezembro de 2029. Ele aceitou reduzir seu salário em relação aos tempos de Krasnodar na Rússia. Ele tinha inclusive a possibilidade de permanecer na Rússia, mas o Vitor Sá decidiu voltar ao Brasil para vestir a camisa do seu clube de coração. Importante contar ainda que se o São Paulo se classificar para a Libertadores da América de 2027, o Vitor Sá terá direito a um bônus em dinheiro já previsto no contrato. Só para arrematar o noticiário tricolor, contar que Domingos Duarte segue em negociações e há otimismo no São Paulo para um acordo ainda nesse fim de semana. Zagueiro português de 31 anos de idade, que você soube primeiro no canal do Nicola, que interessava ao tricolor. Esse atleta pertencia ao Getafe, não teve seu contrato renovado na Espanha, tem outras ofertas, mas gostou do que ouviu do São Paulo e a tendência é que esse martelo seja batido. Pois bem, para quem achou que o São Paulo não fosse contratar ninguém, tá queimando a língua, porque o São Paulo está sendo bem ardiloso nesse mercado da bola. Além do Newton, volante do Botafogo, o São Paulo também está tratando com Vitor Sá, um ponta esquerda muito bom de bola, e o zagueiro português Domingos Duarte. Inclusive, o zagueiro Domingos Duarte também estava no radar do Botafogo. Eu não conheço esse jogador, mas só pelo fato de estar na mira do departamento de scout do Botafogo, eu acredito que seja um jogador muito bom. Porque lá é difícil eles errarem, viu? Mas a entrave talvez seja o contrato de 3 anos que ele quer. O São Paulo oferece isso, mas o Botafogo não. E o Vitor Sá também quer um contrato de 3 anos. Tá? E, sinceramente, o São Paulo não tem o que fazer. Ou é isso, não tem outra opção. O São Paulo não é aquele que fala mais alto na mesa de negociação. O São Paulo não é aquele que tem a carta mais forte, então fica à mercê desse tipo de coisa. E à medida que as tratativas forem avançando ou não, eu vou falando por aqui. Por isso que você tem que estar inscrito no canal, aproveita e ativa o sininho para todas as notificações
E não esqueça o like, que é muito importante aqui para o canal, tá bom? Paulista. Tem mais reforço aí também chegando, né, galera? Zagueiro Domingos Duarte. Zagueiro também está encaminhado. São Paulo precisa, né, reforçar o setor, né, que está muito complicado, né? A gente teve aí o Arboleda sendo afastado, a gente teve a rescisão do Dória, a gente teve o Ferrarese sendo emprestado ao Botafogo. Com isso, o sistema passou por momentos caóticos, né? O São Paulo vinha sofrendo gols em basicamente todos os jogos, teve que recorrer correndo à base, né? Porque quando é uma coisa natural, que o moleque vem surgindo bem, é uma coisa. Agora, quando você tem que correr para a base para dar solução para os seus problemas, às vezes acaba ficando um pouquinho complicado, né? O Osório passou a ter alguns minutos, o Igão, o Isaac passaram a treinar ali entre os profissionais, porque era um sistema que estava em crise, né? A zaga do São Paulo estava completamente complicada neste primeiro momento. Então, o Domingos Duarte é meio que uma resposta a isso, né? Muita gente falando sobre a idade, né, dos jogadores do São Paulo, que é uma coisa que a gente questionou aqui também, né? Porque falavam, pô, vamos contratar alguns jogadores mais jovens e tudo mais. O Vitor está com 32 anos de idade, o Domingos Duarte, que está encaminhado aí também, tem 31. O Domingos Duarte eu acho que é uma situação diferente um pouquinho do Vitor Sá. Ele fez uma La Liga nesta última temporada muito boa, né? O Getafe terminou em 7º colocado no Campeonato Espanhol. Ele foi um dos principais nomes, ele foi um dos xerifes e ele tem essa característica, né? Daquele xerifão, um jogador alto, um jogador muito bom no jogo aéreo, né? Um zagueirão português aí que tem muita qualidade. Não é daqueles zagueiros mais técnicos, né? Mas eu falo qualidade como um conjunto completo, né? Ele é um zagueiro bom no jogo aéreo, quando chega firme tem que chegar, aquele zagueiro que não tem muita conversinha. É uma boa peça para o elenco do São Paulo. Vale destacar que ele não será o único zagueiro, né? O São Paulo pensa em trazer pelo menos 2 zagueiros, né, rapaziada? Então, as contratações do São Paulo nesta paralisação podem chegar a 4 nomes, né? O Vitor Sá chegando, 2 zagueiros que um deles pode ser o Domingos Duarte. São Paulo ainda pensando também na possibilidade de um meio-campista, né? Então, podemos ter 4 reforços somente nesse período de domingo, né, que foi o último jogo contra o Remo, até julho, né? A partida contra o Atlético Paranaense, que é quando volta após a Copa do Mundo, né? Então o São Paulo pensando aí cada vez mais em se reforçar, porque precisa. É uma coisa que é uma necessidade, né? Vamos fazer um luxo, vamos reforçar ainda mais o nosso elenco, né? Vamos trazer peças para brigar por posição. Não, é uma necessidade. Só ver aí as últimas partidas do São Paulo antes de encerrar aí essa primeira parte da temporada, né? Era o São Paulo completamente em queda no Campeonato Brasileiro, que chegou até estar brigando ali em cima, do nada começou a cair, ficou mais perto da zona do rebaixamento, né? Beleza que tá em 8º, né? Mas se a gente for olhar, a gente tá 5 pontos apenas da zona. Fomos eliminados da Copa do Brasil, trocamos de treinador 3 vezes, né? Era o Crespo, aí foi o Roger, já é o Dorival. Então, é o São Paulo completamente num momento turbulento. E aí a gente junta a toda a questão dos bastidores, toda a questão política do clube, né? Vira realmente uma bola de neve, vamos dizer assim, que vai vindo e vai prejudicando cada vez mais o clube, né? Esse ano é ano eleitoral, a gente já tá vendo movimentações, a gente já tá vendo coisas que não era pra gente ver, como é o caso do Outen Aires, né, que era pra ter sido expulso, mas por um jogo político ele ficou, aí volta o Leco, aí não sei o que, aí começa a complicar, né, rapaziada? Então a gente queria falar apenas de jogadores, a gente queria falar que, esse jogador tá chegando, esse jogador pode vir, esse jogador São Paulo sondou, esse jogador quer vir jogar no São Paulo, foi oferecido, mas não, a gente tem que sempre falar dos bastidores, a gente tem que sempre falar da questão política do São Paulo, que é uma coisa muito chata, uma coisa que acontece realmente que prejudica e muito. Mas a gente tem que noticiar isso aqui para vocês, né, rapaziada? Então a gente tá vendo aí movimentações contra o Rui Costa, a gente viu movimentações contra o Outen Aires, que para mim são muito positivas. Esses dois não deveriam nunca mais representar o São Paulo, não deveriam trabalhar na instituição São Paulo Futebol Clube. E obviamente a gente vai trazendo essas atualizações para vocês sobre caso a caso, né? Mas vamos voltar a falar mais um pouquinho sobre essas chegadas, né? O Vitor Sá é o que está muito aí acertado, né? O Domingos acertando ainda, né? Muitas questões burocráticas, a gente sabe que é um pouquinho chato aí, mas facilita, né, a questão dos jogadores terem os seus contratos encerrando nesse mês. Portanto, a partir de julho, né, chegariam sem custos, né, e muita gente vai falar, mas Lemão, mas só em julho? Vale lembrar que tá parado, né, então vale lembrar que é muito importante essa informação, né, tá parado. São Paulo volta no dia 17, esses jogadores vão estar à disposição, se eles forem contratados, São Paulo vai conversar, vai acertar tudo ali para que eles estejam já na preparação, não só a partir do mês de julho, né, então tudo isso será acertado aí nesses próximos dias, né, um São Paulo se reforçando, a gente não sabe se está se reforçando idealmente, porque às vezes você contrata um jogador que não joga nada e é melhor você não se reforçar. Mas, às vezes você contrata um nome,
como por exemplo o Arthur. O Arthur chegou aí meio que do nada, né, e destruiu. Foi um dos principais jogadores do São Paulo desde que chegou, né, titular, fazendo gols, dando assistências, sendo importante. Beleza que no jogo contra o Remo ele poderia ter feito 1 ou 2 gols ali em oportunidades que teve, mas não deixa de ser um jogador muito importante desde que chegou, um jogador que estava em baixa, né? No Botafogo ele estava sumido, estava ficando apenas no banco de reservas, não estava jogando, e aí ele se reinventou no São Paulo, né? Voltou a ser um grande jogador, um jogador muito importante, assumiu um papel de protagonista no tricolor paulista. Então esses nomes que devem chegar a partir de agora, a gente espera que aconteça o mesmo, né? A gente espera que esses nomes aí assumam papéis importantes no São Paulo, porque se eu sempre falo, se for para contratar um jogador apenas para fazer parte do plantel, apenas para ser parte do elenco, deixe os garotos da base, né? Porque aí você já tem o custo do garoto ali. Você não vai fazer um custo de transferência. Ah, mas não tem custo. Beleza, não tem custo com o clube, mas você paga luvas pro atleta. Um Vitor Sá que recebe um salário alto, o próprio Domingos Duarte também recebe um salário alto. Então, se, na minha visão, se não forem jogadores titulares considerados pelo Dorival, não acho que seja vantajoso. Ainda mais você pega o Vitor Sá, 32 anos de idade, e aí você assina com ele até 2029, a gente não tá falando de um Neymar, de um Haaland, de um Mbappé que tá chegando no São Paulo. A gente tá falando, com todo respeito aí, ao Vitor Sá, né? De um jogador completamente comum. Vai chegar e vai dar certo, não vai dar certo, aí é uma outra coisa. Se der certo, obviamente não vou criticar, vou ficar quietinho aqui, né? Mas se der errado, a gente vai falar, pô, besteira absurda que a diretoria fez. Pega um jogador de 32 anos de idade, assina até 2029 com ele, um salário considerado alto, né? Pros padrões aí do futebol brasileiro. Então, vamos torcer para que dê muito certo. Vamos torcer para que a gente seja campeão, vamos torcer para que ele se transforme em um jogador importante, que faça gols e tudo mais, mas a gente sempre sabe do risco. A gente sempre sabe, a gente sempre comenta aqui com vocês. Fechado, rapaziada? Então, quero saber a opinião de todo mundo aí. Nota de 0 a 10 para essa chegada, nota de 0 a 10, que eu quero saber aí como está a expectativa de vocês. E sobre o Domingos Duarte, a gente vai trazer mais informações no próximo vídeo. O atacante Vitor Sá, novo reforço do São Paulo anunciado nesta sexta, chega ao clube para formar a nova dupla de ataque com o argentino Jonathan Calleri. Com velocidade, capacidade de jogar pelos lados e boa chegada à área, o atacante tem características complementares às do camisa 9 argentino, que se destaca pelo jogo físico e presença dentro da área. A possível parceria já anima parte da torcida, que vê no reforço uma alternativa para aumentar o poder de fogo do São Paulo na temporada. Revelado em Cotia e um dos grandes talentos formados pelo São Paulo nos últimos anos, Antony voltou a emocionar a torcida tricolor ao falar sobre a possibilidade de vestir novamente a camisa do clube no futuro. Em entrevista ao Podpah, o atacante do Betis da Espanha declarou que mantém uma ligação muito forte com o São Paulo e admitiu o desejo de retornar ao Morumbi em algum momento de sua carreira. O amor que tenho pelo São Paulo é surreal. Tenho vontade de voltar, mas não sei quando. É o primeiro amor. Pode ser que aconteça, afirmou o jogador. A declaração rapidamente repercutiu entre os torcedores são-paulinos, que acompanham com orgulho a trajetória do atacante desde os tempos das categorias de base em Cotia. E aí, torcedor, deixe nos comentários qual a sua expectativa para a nova dupla de ataque do São Paulo.